Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar como que eu tenho organizado o meu tempo para ter muito mais resultado sem precisar trabalhar mais com isso, né? Aquela máxima, quero ter 10 vezes mais resultado, eu preciso trabalhar 10 vezes a mais? Com certeza não, e nem é possível, né? Mas eu vou te mostrar como eu tenho otimizado isso e testado dentro da minha própria rotina para ter uma empresa estruturada que vem crescendo ano após ano, conseguir ter tempo para as outras áreas da minha vida, né? Saúde, relacionamento, ciclo social, família, sem me sobrecarregar e sem precisar abrir mão das outras áreas para o trabalho vencer. Fechou? Eu vou te mostrar a estrutura que eu venho aplicado na minha própria rotina. Então você vai perceber que eu divido em alguns blocos, algumas etapas, e tudo isso está dentro da minha agenda, tá, galera? Então esse é sempre o fluxo que eu sigo. Qual que é a primeira tarefa que eu tenho que fazer? Qual que é a segunda? Eu tenho sempre essa sequência para seguir e por isso é muito mais fácil. Eu não preciso ficar pensando. Eu já sei que todo dia eu sigo essa estrutura e agrupo essas tarefas nesse formato, né? Eu uso toda essa organização aqui seguindo uma agenda e usando um aplicativo de lista de tarefas, tá? Então eu uso esses dois, não tem como se organizar só com agenda ou só com lista, tá? Ó, um aplicativo de listas. O aplicativo eu gosto de indicar sempre o Todoist, né? Eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição para você criar sua conta gratuita no Todoist. E a agenda, eu gosto de usar a agenda do Google mesmo, né? É bem simples a minha organização. E se você for uma pessoa mais analógica, pô, eu prefiro no papel e caneta, você compra um planner ou uma agenda de livraria ali, que é aquele, vem um livrinho e tudo mais. E você usa um caderno ali para fazer as suas listas, tá? É bem simples essa estrutura de organização. O que eu faço no começo, tá? Geralmente, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? O que eu faço assim que eu acordo? Será que eu já começo com as tarefas mais trabalhosas? Será que eu já vou para as tarefas mais fáceis, né? E muitos livros, sempre que eu lia sobre esse assunto, né? O autor ele falava, não, primeiro começa com a tarefa mais trabalhosa. É aquele eat the frog, né? Se você tiver que comer um sapo todo dia, já come logo de manhã. E se você tiver que comer dois, você come o maior primeiro, né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas eu sempre tinha essa dificuldade, né? Pô, cara, às vezes eu acabei de acordar, eu ainda tô ligando aqui, eu tô pegando o ritmo do meu dia. Será que é uma boa, logo no começo, a primeira tarefa que eu faço assim que eu acordo, se é mais trabalhosa? Eu sempre ficava com essa dúvida. Porque se eu consigo, beleza, nossa, primeiro eu já matei ali o principal do meu dia, o que mais vai trazer resultado, né? Aí eu passo o resto do dia um pouco mais tranquilo fazendo outras coisas. E isso aumenta a motivação. Se eu não consigo logo cedo, eu já começo a me frustrar. Pô, na primeira tarefa que eu tinha para fazer, eu não tô conseguindo fazer, né? Então eu vou te mostrar aqui o fluxo que eu tenho seguido e é uma estrutura que tem sido bem eficiente, tá? Eu só tô lapidando ela. Eu estudo bastante organização, então eu venho sempre melhorando ela e essa é a forma que eu uso atualmente, tá? Não estou dizendo que eu vou usar isso para sempre, eu tenho usado nos últimos anos, né, e melhorando ela, mas pode ser que daqui 2, 3 meses eu já tenha atualizado isso e toda atualização ela entra dentro do fluxo lá, né, que é o nosso programa de implementação. Mas hoje é a forma que eu tenho usado. Assim que eu acordo, início do dia aqui, a primeira coisa que eu faço é uma rotina de milagre da manhã. Talvez você já tenha lido esse livro, né? É muito bom, indico demais. E todos os livros, galera, todo o material que eu indicar ao longo desse vídeo, eu vou deixar até na descrição aqui embaixo, tá? Para você conseguir acessar mais fácil. Esse é um livro que eu sempre gosto, né, de indicar, que é o do Milagre da Manhã, onde o autor, né, o Hal Elrod, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele fala, né, que ele tinha muita dificuldade de ter hábitos melhores porque ele tinha uma rotina muito corrida. E aí o que ele fez? Ele fez uma logística na rotina dele. Ele começou a dormir 1 hora mais cedo e acordar 1 hora mais cedo. Ele abriu um bloco novo de tempo no dia dele. Por quê? Geralmente, antes de deitar, a gente não está fazendo nada de produtivo, né? Tá, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, ou as pessoas que vão dormir até de madrugada, né? Às vezes estão assistindo série, estão rolando feed, não estão fazendo nada muito eficiente. Se eu durmo um pouco mais cedo, naturalmente eu vou começar a acordar um pouco mais cedo. Então eu sempre gosto de ter essa rotina intencional no começo da manhã para ter bons hábitos. A maioria das pessoas elas acordam já na correria, né? Já acorda na cama mesmo. Pega o celular, na cama mesmo ela já começa a rolar feed, ou já começa a responder cliente, começa a responder e-mail, e aí você não tem vida, cara. A sua vida, você já acorda e já começa nessa correria. Eu gosto de acordar, inclusive nem levo o celular pro quarto, indico que vocês façam isso, tá, galera? Celular aqui em casa não entra no quarto, né? Pô, eu uso o celular para um alarme, para me despertar. Então você compra um alarme físico aí, que na Amazon mesmo da vida aí tem um monte, e você usa ele para te despertar. Nos primeiros 40 minutos que eu acordo, assim que eu acordo,
eu não ligo a internet, tá? Eu não pego nenhuma tela, não pego nenhum estímulo externo, eu vou só fazer a minha rotina da manhã. Vai tomar um café da manhã com presença. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade, eu percebo, de você, cara, eu vou comer sem assistir nada, sabe? Comer sem assistir YouTube, comer sem assistir TV. A gente não consegue, parece que a gente fica perdido, né? Então é uma coisa que a gente se força até a se acostumar um pouco mais com o tédio e reduz esses estímulos que a gente recebe ao longo do dia todo. É muito bom também você colocar, às vezes, uma leitura, uma meditação, enfim, uma coisa mais analógica para que você vai despertando aos poucos. E o principal dessa rotina, tá, galera? Eu devia até ter falado no começo, mas lembrei disso agora. O principal é que eu preciso de 5 a 10 minutos de luz natural. Se você tem aí na sua casa uma varanda que você consegue tomar o seu café da manhã, a varanda é o excelente, né? É o mais fundamental. Eu tenho até um mentorado, por exemplo, que ele consegue passear com o cachorro dele logo de manhã. Então é muito bom. Ele sai, ele se expõe à luz natural e ele naturalmente ele já faz meio que uma caminhada ali. Então logo de manhã é o melhor período para atividade física também. Por que eu preciso dessa luz natural? Eu tenho que provar, galera, para o meu corpo que é dia. Eu regulo o meu ciclo circadiano. Para quem não sabe, o nosso corpo ele segue o ciclo circadiano, que está baseado ali no nascer e no pôr do sol principalmente. E quando eu vejo que a luz, eu vejo que é dia, né, realmente começou o meu dia, o meu corpo ele libera naturalmente um pico de cortisol. O cortisol é conhecido por muitos aí como hormônio do estresse, né? Ele que vai te deixar mais desperto, mais ligado. Por que às vezes a pessoa ela se considera noturna? Ela vai dormir muito tarde, acorda também um pouco mais tarde e às vezes acorda e deixa a casa toda fechada. Para o corpo dela não começou o dia ainda. E quando eu me exponho a essa luz natural, eu seto o meu pico de cortisol para de manhã. Né? Então, começou o dia a partir de agora. E aí eu já começo naturalmente, né? Você vai fazendo isso 2, 3 dias, uma semana, você começa naturalmente a ter muito mais disposição de manhã. Então eu gosto de falar que a rotina da manhã ela é a principal coisa do seu dia, a primeira hora, ela dita bastante como vai ser o resto do seu dia. Assim que eu termino a minha rotina da manhã, que ela dura mais ou menos uns 40 minutos, eu vou fazer as minhas rotinas de início do dia. O que é isso? Eu preciso ver que tarefas que eu tenho hoje, eu preciso ver o que eu preciso fazer. Eu tenho as rotinas de final do dia aqui também, aqui embaixo, tá? Que a gente já vai falar dela. E nessa do final, basicamente, eu vou planejar o meu próximo dia. Então, nessa do início, eu vou ver tudo que eu planejei na noite passada, ver quais são as tarefas que eu preciso fazer, o que eu preciso de entregar de demanda, né? Quais são os meus compromissos do dia e por aí vai. Eu até gosto de organizar a barra do navegador, onde eu agrupo todas as guias que eu costumo abrir logo de manhã, né? Então eu abro a minha guia de metas, que a gente tem um aplicativo certinho com todas as nossas metas lá. Abro a guia de rotinas, abro todos os e-mails, abro o meu Notion ali para eu verificar todos os meus projetos em andamento. Enfim, todas as guias que você costuma abrir logo de manhã, você centraliza ela dentro de uma pasta, dentro na barra ali do navegador. Então eu sempre gosto de abrir essa guia aqui no começo. E é aqui que eu vou ver, porque muitas pessoas começam, já tem um monte de urgência, já tem um monte de pendência. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, cara, eu percebi aqui, tem alguma urgência nova para esse dia? Né? Eu preciso fazer uma tarefa que não estava no planejamento padrão aqui que eu tinha colocado? Se não, beleza, eu sigo reto aqui e faço as minhas tarefas prioritárias, minhas TPs, que a gente já vai falar delas, tá? Tarefas prioritárias são TPs, ó. Até deixar para cá, certo? Peraí, pronto. Então, se eu não tenho urgência nenhuma, eu sigo para fazer o meu planejamento, o que já estava no combinado. Se eu tenho, aqui é que tá. Essa tarefa urgente, ela vai virar uma nova TP, uma nova tarefa prioritária. Então, se for realmente muito urgente, eu já faço ela na hora, tá? Então, eu comecei a fazer o meu trabalho aqui, surgiu essa urgência, já vou resolver agora. Se for muito demorada, eu posso até agendar para um próximo dia, eu pego a minha agenda ali, eu vejo se tem alguma janela ali que eu posso encaixar isso. E tem essa possibilidade também, tá? Às vezes eu tô achando que é uma urgência, só que eu não preciso fazer agora. Né? Às vezes é só um imprevisto novo, uma nova demanda, e aí eu jogo um pouco mais para frente. Eu não preciso quebrar todo o meu planejamento para fazer isso. Se for urgência, realmente eu preciso abrir essa exceção. Se não, eu sigo para o meu planejamento e venho para as TPs. TPs, galera, é o que mais vai te trazer resultado. Tá? Às vezes a pessoa trava e me fala, Lucas, nossa, se eu soubesse quais eram as prioridades, eu conseguiria fazer. Se eu soubesse o que é mais importante, eu conseguiria dar conta. Sendo que não. Tá? Isso é uma história que a gente se conta
né? Porque no fundo a gente já sabe o que vai dar resultado, a gente já sabe quais são as tarefas que são as mais importantes. Pô, eu quero passar num concurso público. Estudar o seu cronograma diário é prioridade. Ah, eu quero abaixar o meu peso, ou eu quero subir o meu peso, né? Igual eu sempre fui muito magro, né? E eu tô desde 2022 num processo de subir o peso. Então eu já subi 15 quilos e agora eu tô reduzindo um pouco de gordura, porque a gente acaba subindo gordura também, né? Quando tá comendo muito mais. Então isso é uma prioridade pra mim, cara. É uma coisa que eu não abro mão. Eu coloco no meu planejamento e lido como se fosse, cara, um projeto, uma mentoria extremamente importante, um treinamento pra empresa, enfim. Tá? Então eu tenho clareza de prioridade. Para isso eu preciso saber para onde eu tô indo e o que é importante para mim. Beleza? Nas TPs, o que eu indico? Que você tenha todo dia, tá? De 1 a 3. Não passa de 3, galera, porque senão você começa a vira aquela correria de não, tudo é importante, tudo é importante, tudo é urgente, tudo é prioridade, cara. Aí as coisas já começam a desandar. De 3 aqui, geralmente é a fórmula que foi validada, sabe? 3 é o limite ali, eu não digo nem para se você, pô, é a primeira vez que eu tô começando a me organizar, nem vai de 3 no início. Todo dia ali é de 1, 2, até no máximo 3 prioridades. As pessoas, elas negligenciam o poder de você fazer todo dia algumas poucas coisas. Cara, isso no somatório dá um resultado muito grande. Então eu sempre tenho isso aqui e eu tenho essa definição. Vamos supor que eu tenho uma lista de tarefas, tá? Que eu sempre indico que você comece com uma lista de tarefas. E nessa lista eu tenho 10 atividades, tá? Na minha lista hoje aqui de atividades que eu preciso fazer hoje. Inclusive, eu acho que hoje, olhando até meu exemplo aqui, ó, eu tenho 7 atividades para hoje e tenho 2 TPs, né? Uma delas é gravar esse vídeo aqui. Então você vai ter, por exemplo, no nosso exemplo, você vai ter 10 atividades gerais, né? E 2 aqui, de 1 a 3, vai ser TPs, tá? Então esse aqui no nosso exemplo seria nesse sentido aqui. Bom, terminei as minhas TPs e aí é que tá. Eu vou fazer uma TP atrás da outra, tá? Uma tarefa prioritária atrás da outra. Fazer isso logo de manhã. Por quê? Todo mundo é mais produtivo logo de manhã. Por isso que essa parte aqui da rotina matinal e da rotina da noite, que tá aqui embaixo, ó, de higiene de sono, ela é muito importante, porque ela vai te deixar disposto de manhã. No Fluxo, que é nosso programa de implementação, a gente faz isso logo no primeiro módulo. Você fixa o seu horário para dormir, fixa o seu horário para acordar, tem as rotinas específicas, você só tem que seguir, né? Tem um checklist para cada rotina dessa aqui. E aí você começa naturalmente a ter muita disposição. Então, de manhã que você mata o trabalho mais importante, é aqui, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, 9h53. E depois que eu terminar essa TP, eu já vou fazer a minha próxima, que eu comentei que eu só tenho 2 hoje. E acabei o trabalho que vai mais trazer resultado para mim no dia. Depois eu faço as outras atividades, beleza? Esse é sempre o fluxo que eu sigo. Terminei as TPs, eu vou fazer as minhas tarefas recorrentes. Então você vai ter várias recorrentes aí ao longo do seu dia, tá? Não, eu tenho que responder e-mails, eu tenho que responder os clientes, eu tenho que preencher os indicadores nessa planilha aqui da empresa, eu tenho que mapear esse processo, tenho que treinar um funcionário novo. Enfim, tudo que é atividade recorrente que você faz com uma certa frequência, você vai colocar na sequência que você faz depois dela, certo? Para isso, eu gosto dessa estratégia que é o batching, né? O batching é basicamente você agrupar tarefas semelhantes para você evitar uma parada que chama custo de troca. O custo de troca é o seguinte, é o que você paga quando você fica pulando de tarefa em tarefa, basicamente. Tá? Eles fizeram até um estudo e eles perceberam que 40% do tempo útil, né, da pessoa que está trabalhando é jogado no lixo, é desperdiçado, pulando de tarefa em tarefa. Sabe quando você está focada numa tarefa, numa atividade, e aí do nada você é interrompido, do nada você recebe uma notificação ou você começa a rolar feed, você vai fazer uma coisa completamente diferente. E aí você volta para a tarefa, né? 40% do tempo dava para ser economizado se você estivesse focando em uma tarefa, um tipo de tarefa por vez. Aqui você pode agrupar em algumas situações específicas, né? Eu gosto bastante disso e tenho usado muito aqui na minha rotina. Pode ser o tipo de ação, ou seja, responder e-mail, responder WhatsApp de cliente, preencher indicadores, enfim, um tipo de ação específica. E aí você faz só isso dentro desse bloco de tempo. O segundo tipo aqui pode ser um projeto específico, que isso aqui é muito bom também. Eu gosto bastante desse formato, tá? Quando eu faço só atividades de um projeto específico importante que está em andamento, eu estou imerso naquele assunto, um único assunto. E aí eu tenho muito mais propensão para conseguir fazer ele em menos tempo, porque aquele assunto está muito fresco na minha cabeça, né? E por fim, eu posso fazer por um contexto específico. Então, eu tenho várias etiquetas, né, que eu gosto de passar isso aqui dentro do fluxo, que é etiqueta de contexto, né? Então, eu tenho uma etiqueta que vai ser do trabalho.
etiqueta que vai ser para fazer fora de casa, na rua, né? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu estar no mercado e aí como o meu aplicativo de organização, ele tem essa parte que ele dá os alarmes dependendo do local que você tá, ele me lembrou ali na hora, ó, você já tá comprando não sei o que aqui agora, aproveita e já compra esses itens que acabaram. Né? Então eu não preciso pensar e lembrar mais de nada. Eu sou sempre lembrado com essa organização. E por isso você tem paz para fazer o que vai trazer resultado. Tá? Então é normal eu ter aluno aqui no fluxo que ele fala, não, triplicou a minha produtividade. Então custa muito você ficar tentando fazer na marra e não ter um método já estruturado. E eu gosto bastante de usar esse batch aqui, principalmente dentro de recorrente. Você pode colocar até dentro da agenda esses blocos ali. As tarefas de manutenção são aquelas que vão fazer o trabalho fluir, né? Você não se sobrecarrega com ela, ela mantém todas as coisas fluindo bem. Ou seja, eu posso às vezes zerar o meu e-mail, eu vou zerar o WhatsApp aqui, resolver todas as pendências. Posso organizar os arquivos extras, né, que acabaram gerando através das tarefas que eu fui fazendo ao longo do dia, organizar informações, organizar próximos pedidos, né, se você trabalha com freelance, tem vários atendimentos, né? Organização do ambiente, revisão de meta, enfim, tudo que é para manter as coisas fluindo bem, né? Eu gosto de fazer isso aqui na sequência e por fim eu fecho o meu dia, meu expediente aqui com as rotinas do final do dia, onde eu vou planejar simplesmente a agenda e a lista de tarefas que eu vou fazer amanhã, já com as TPs para eu saber certinho quais são as prioridades que eu preciso fazer no dia que vai começar. Eu sempre faço isso aqui nessa sequência e daqui até a rotina de sono, galera, tem um baita de um período. Aqui que é um negócio que eu quero te falar. Eu tenho muitos alunos que, por exemplo, eles chegam aqui, deixa eu passar um risco aqui, ó. Eles chegam até essa etapa aqui, né? Terminou todo o trabalho. Entre aqui e você fazer a sua rotina de sono, aqui não vai ser 18 horas. É normal, eu tenho vários alunos, por exemplo, que 3 da tarde eles já terminaram todas as tarefas do dia. É aquela máxima que eu gosto de falar. Você começa cedo o trabalho e você termina cedo. O que é o negócio? Por isso que dá resultado. Eu não preciso ficar me ocupando o dia inteiro. A gente condiciona muito, tipo, para eu ter um resultado grande, eu preciso ficar me esforçando, me matando de tanto trabalhar. Para eu faturar mais na minha empresa, eu tenho que ficar até de tarde, até no final de semana, até de noite trabalhando, né? Sendo que não. É muito esforço direcionado e concentrado. Por isso que você consegue terminar bem antes as suas tarefas do dia, né? Você não passa o seu dia todo ali sendo ocupado, você faz o que precisa. E por fim, você fecha o seu dia, né, com a higiene de sono, onde você vai garantir que você cumpra as suas 7 a 8 horas de sono diária, né, líquida, que você precisa, para que você acorde cedo no dia seguinte e você consiga fazer todo o seu trabalho. Beleza, meu povo? Essa é a estrutura que eu tenho seguido, né? Uma estrutura que funciona bastante, já lapidei muito ela e está muito validada, né? Você pode replicar aí. Se você quiser a minha ajuda para você aplicar esse método de produtividade aqui na sua rotina pessoal, clica no primeiro link que está aqui na descrição e também no comentário fixado para que você conheça o fluxo, entenda como ele funciona. Lá tem um vídeo, né, de 1 hora explicando todas as etapas e tudo que você encontra ao entrar. E você vai ter meu acompanhamento, minha ajuda pessoal ali para você conseguir colocar isso para rodar. Vou deixar aqui de recomendação, tá? O último vídeo que eu fiz, que é um plano de 30 dias para você conseguir organizar a sua vida, né? 30 dias eu falei exatamente semana 1, semana 2, semana 3, o que você precisa para colocar isso para rodar. Esse vídeo tá aqui na descrição e vai deixar ele no card fixado aqui também para que você consiga assistir. Bora colocar em prática e conta comigo.